Então, eu me chamo Fabiana Nakamura, faço parte da equipe da cardiologia pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade, atuando no ambulatório e no setor de ecocardiografia. E hoje nosso assunto vai ser sobre ecocardiografia fetal. Um tema um pouco extenso, mas eu tentei pegar só o básico do assunto. Ele não está deixando. Eu progredi. Bom, aqui pronto. Então, para começar, é sempre bom lembrar que um dos primeiros órgãos a se formar no feto é o coração. Então, porque nos primeiros dias de vida, logo nas primeiras semanas de vida, ele é incapaz de se nutrir somente por difusão. Então, é necessário formar... É necessário formar um sistema circulatório. Então, vejam que por volta da 8ª, 9ª semana, a gente já tem um sistema circulatório completo, né? O coração já completo. E geralmente nessa fase, as mães nem sabem que estão grávidas ou recém descobriram, então há uma capacidade teratogênica muito grande nessa fase da formação desse órgão. E um órgão que tem uma complexidade gigante e que pode dar errado em muitos pontos na hora de formação. Então é sempre bom lembrar que é tenra a formação, com 9 semanas a gente já consegue ouvir o BCF do feto, né? Mas ainda é incapaz de conseguir enxergar de forma efetiva o coração. Esse diagrama eu copiei fidedigno de um livro que o Dr. Ulisses tinha passado para a gente, de cardiologia fetal, aliás, um livro interessantíssimo, que fala até, ele lembra sempre que a gente está lidando com 2 pacientes, né? A mãe e o bebê que está dentro dela, né? Porque afinal de contas, eles têm uma interdependência muito grande. Então, sempre é bom a gente, quem faz eco fetal, ter essa capacidade de também conseguir avaliar o fluxo placentário, por exemplo. Aqui sobre a circulação fetal, lembrando que quem manda dentro da barriga, né, dentro do útero, é o ventrículo direito. Ele corresponde a cerca de 65% do retorno venoso, que vem da cava inferior e veio a cava superior e do seio coronariano, né? E ele é quem manda o fluxo pelo grande shunt, que é o ducto arterial. Já o ventrículo esquerdo, 35% do retorno venoso, que vem do ducto venoso, né, vem direto da veia umbilical para o ducto venoso, e vai direcionado através da válvula de Eustáquio para o forame oval e assim fazer com que esse sangue um pouco mais oxigenado chegue ao polo cefálico do feto, né, que está em franco desenvolvimento também. Então, quando a gente vai pensar em repercussão intraútero da cardiologia, né, das cardiopatias, a gente tem que olhar bem sempre com muito carinho para o nosso ventrículo direito, né, porque é ele quem também é responsável por boa parte do nosso débito cardíaco, né, olha só, aqui. 13% só que vai para a artéria pulmonar, 87% vai pelo ducto arterial. Está aqui só mesmo um esqueminha para lembrar, né, veia umbilical, ducto venoso, veia cava inferior, aqui vem pela válvula de Eustáquio direcionando esse fluxo pelo forame oval, que vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para a porção cefálica. Vejam que o fluxo aqui está um pouquinho mais avermelhado, né? Aqui já no átrio direito chega da veia cava superior, parte desse fluxo que não vai para o lado esquerdo vem para o ventrículo direito junto com o do seio coronariano, vai para a pulmonar. Os nossos pulmões eles ainda não têm uma função na vida intrauterina, então somente 13% vem aqui para as pulmonares e o restante vai para a porção inferior do corpo, que também manda o sangue de volta pelas artérias umbilicais aqui para a placenta. Então, muito importante, sempre que eu falo para os residentes, para os alunos, back to basics, né? Conheçam bem a anatomia e fisiologia que vocês vão conseguir entender qual é a cardiopatia e mesmo os exames complementares. Sobre o início. Então, por que a gente faz um eco fetal? Quais são os objetivos principais? A gente vai diagnóstico de anomalias, as particularidades anatômicas e funcionais. Como que a gente vai fazer esse manejo pré-natal? Se ele tiver uma repercussão intraútero, como que a gente vai poder fazer? Em que momento que eu vou decidir fazer o eco fetal e quando que eu vou poder fazer uma intervenção? Que sim, já existem procedimentos intraútero para ser feitos para esse feto, para que, por exemplo, uma estenose aórtica crítica não se torne uma hipoplasia do coração esquerdo, ou aquele feto que está sobre um flutter ou sobre uma ataque supra, ele não desenvolva hidropsia e leve à morte fetal. A gente pode administrar medicação para a mãe
ou às vezes até diretamente no feto. O planejamento do parto. Então, quando são aquelas cardiopatias críticas que têm repercussão já no período neonatal, esse bebê tem que nascer num centro de referência que tenha um serviço de cardiologia de suporte. Também é interessante a gente, que não é a nossa realidade, né? Porque o recém-nascido cardiopata, ele nasce e já vem praticamente direto para a gente. Mas na maciça maioria eles vão para o quê? Para a UTI neonatal. Então é importante que o cardiologista tenha essa conversa com o neonatologista. E geralmente esse cardiologista somos nós que fazemos o eco fetal, né? Vocês podem reparar que quando a gente está lá no serviço, o pessoal da GO, da medicina fetal, vem procurar quem fez o eco e fala, e aí, o que eu faço? Então a gente que acaba respondendo por esse paciente. Há pouco tempo mesmo eu estou ainda acompanhando uma paciente com extracístoles supraventriculares, que está com repercussão, e eu que falei assim, olha, então daqui uma semana você vai voltar, a gente vai repetir esse eco para ver a repercussão, e sempre com essa conversa muito próxima da medicina fetal. Eu acho que até é uma necessidade da gente se aproximar deles, porque como o Dr. Mark, lá de Seattle, veio e falou, nós temos que ter uma equipe voltada para conduzir as cardiopatias fetais também, né? Muito importante a participação. E o manejo pós-natal, em que momento que a gente vai poder intervir nessa criança? Vai ter que ser imediatamente após o nascimento ou a gente vai poder acompanhar ela ambulatorialmente? O que é mais interessante é que assim, o ideal seria que todas as gestantes fizessem o eco fetal. Mas, infelizmente, nós não temos profissionais que saibam fazer o exame ou que sejam capacitados por um país de dimensões continentais como o nosso. Vocês imaginam que até na Espanha, por exemplo, que não, né, Itália, Espanha, países europeus de ponta, que também não conseguem. Então, eles tentam preconizar sobre doenças que teriam indicação para a realização de eco fetal, que tem maior risco para desenvolver uma cardiopatia fetal. O que eu achei mais interessante do guideline aqui, que vocês podem reparar, é que somente em nível de evidência 1A, é diabetes, fenilcetonúria, uso de anti-inflamatório e gemelar monocoriônico. O restante, ó, é interessante isso, que não teriam, às vezes, por reprodução assistida, né? Então, a gente depende da demanda do obstetra, que é quem faz a ultrassonografia, para enviar o paciente para a gente, para uma forte suspeição. O que eu tenho observado bastante é que tem se aumentado os de rotina, que a gente fala, né? Basta estar grávida para realizar. Eu acho que isso é bom, aumenta a nossa demanda, mas também é preciso que os ultrassonografistas façam uma triagem cardiológica, porque nem todas as gestantes conseguem chegar até a gente, principalmente as gestantes de SUS, né? Elas não chegam até a gente. Então, antes da gente iniciar o nosso exame, o que a gente precisa fazer? Lembrando sempre que a gente está trabalhando com 2 pacientes, né? Então, conversar com a mãe sobre a idade gestacional, seja a idade que ela sabe pela DUM ou pelo ultrassom, olhar no pedido, geralmente o pessoal coloca, né, a idade gestacional, porque a gente precisa comparar com a nossa biometria que a gente vai realizar no momento. Então, às vezes, o tamanho das estruturas cardíacas não é compatível com a idade gestacional relatada pela mãe. Então, será que essa criança, esse feto, está passando por uma restrição de crescimento intrauterino? Então, a gente precisa ter esse poder de comparação. A história obstétrica pregressa. Várias mães são referidas para a gente com histórias de aborto, de repetição, SAF, né? Enfim, a gente precisa saber se ela faz uso de alguma medicação anticonvulsivante, antihipertensivo, que podem ser fatores de risco maior para a cardiologia, para apresentar uma cardiopatia fetal. As doenças maternas, como a gente viu, né, o diabetes materno sendo um grande fator, e a indicação do exame, né? Perguntar, e aí, por que você está vindo fazer esse exame? Se às vezes no pedido do exame não tem uma explicação muito clara, às vezes a mãe sabe dizer para a gente por que ela está, muitas vezes, eu estou com golf ball, e aí ela vai lá no Google, procura, e aí fala que está associada a um monte de anomalias, ela chega numa ansiedade muito grande, então cabe a gente a tranquilizar essa mãe também, porque ela vai interferir no nosso pacientinho que está lá dentro da barriga. O mínimo que a gente tem que saber é um pouquinho de conhecimentos básicos de ultrassom. Então, quando que a gente vai poder fazer o nosso eco fetal?
Ele é possível de ser feito, hoje em dia, através do transvaginal, a gente consegue fazer até mesmo quando está na época da translucência nucal, por volta da 13ª semana, lembrando que as estruturas já estão todas prontas, mas o que dificulta o tamanho, né, a mobilidade desse feto dentro do útero, ele ainda tem muito espaço, ele se move bastante, então fica difícil de você fixar, mas mediante uma indicação precisa, a gente pode até adiantar a realização desse exame, principalmente se há uma forte indicação de que vai precisar de uma intervenção ainda intraútero. Mas o ideal é que seja a partir da 18ª semana, e o ideal, assim, que a gente gosta mesmo, é entre a 24 e 28 semanas. Mais tardio também é possível de ser feito, só que aí você já tem uma ossificação maior desse feto, ele também não mobiliza mais tanto dentro do útero, então às vezes a nossa janela fica mais limitada. E sobre conhecimento básico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver a posição que o feto se encontra dentro do útero, né? Ele está cefálico, ele está pélvico, ele está transversal, onde está a posição do dorso dele, porque isso, como a gente sempre faz, né, na nossa avaliação de cardiologia pediátrica, a gente faz a avaliação da análise segmentar e sequencial. Então, a gente precisa saber a lateralidade desse bebê, né, para a gente não se perder na referência. Então, isso pode usar um bonequinho para posicionar quando se está no início, né, que a gente está começando a aprender o exame. Pode, eu mesma, às vezes olho para a mãe, tento me localizar para onde que está virado esse feto, para a gente ter uma precisão da posição fetal. E o que a gente precisa fazer? As medidas de biometria fetal, né? Que constam para a gente ter uma idade gestacional aproximada baseada nos parâmetros do ultrassom. Lembrando que a gente acaba, a partir do 2º trimestre, a gente acaba perdendo um pouquinho da precisão sobre a idade gestacional, mas é muito próximo, né, do que a gente tem em relação a DUM. Então, a gente precisa fazer a medida do polo cefálico aqui, né, sempre vendo os ventrículos laterais, o septo pelúcido, o 3º ventrículo, o tálamo, tentando fazer a medida. Aqui, ó, tá vendo? Não está tão retinho, né? Esse foi eu que fiz, inclusive. O ideal é que incluísse, né, a calota craniana e ele fosse bem perpendicular aqui ao septo pelúcido e ao 3º ventrículo, para ver a circunferência da cabeça, né, cefálica. A gente faz a aferição também do fêmur, do comprimento do fêmur do bebê e da circunferência abdominal, que aí o próprio software do aparelho ele faz esse cálculo pela idade gestacional. O ideal é que também aqui na circunferência abdominal esteja aparecendo o estômago, né? Então precisa ter esse conhecimento básico e lembrando também de sempre dar uma olhadinha na placenta. Sobre os componentes do ecocardiograma completo, fetal completo, o que a gente precisa ver? Olha só, a lista é gigante, né? Então, é um exame demorado, é um exame que depende muito da mobilidade do feto dentro do útero, que dificulta bastante o exame. A interposição de panículo do abdômen materno, presença de cicatriz, então, sempre bastante trabalhoso, um exame que requer muitos detalhes, né? Essa lista aqui é também daquele mesmo livro do que eu tinha falado na aula de janelas, né? Que ele mostra com detalhes o que a gente precisa achar em todos os exames, né? Então, vejam que a gente começa olhando se o feto está hidrópico ou não, porque isso pode ser sinal de insuficiência cardíaca, ou pode repercutir no nosso coração. Né? E aí também lembrando que a gente olha não só o bidimensional, hoje em dia tem até o tridimensional fetal, né? Que é bastante... um exame bastante avançado, a gente avalia o Color, o Doppler pulsado e também faz a avaliação do ritmo cardíaco fetal. Eu achei interessante naqueles arquivos que o Dr. Carlos ele digitalizou, que foram os protocolos que a Bianca trouxe lá do Hospital de Seattle. Eles fazem protocolo para cada tipo de cardiopatia e para cada especificação de exame. Vejam que aqui foi feito, revisado em janeiro, então eles revisam provavelmente isso anual ou 2 vezes ao ano, indicando os passos básicos que todo o exame, que quem vai fazer exame lá no Seattle tem que constar, né? E eles começam desde a preparação aqui, né? Localização do exame, conversar com a mãe, se apresentar,
né? Olhar o prontuário dessa paciente, ver a situação, a posição do feto, né? Avaliar, e aí ele vai dando passo a passo do que a gente tem que ver. Então, é basicamente seguindo aqui, todo o livro, o guideline que a gente vai olhando, ele dá essas orientações em relação ao eco fetal. Então, aqui continuando, né? Ó, por ventrículo, átrio, septo interventricular, válvulas atrioventriculares, então ele vai dando por partes o que a gente precisa ver. O que todas as aulas que eu vi, né, nessa quarentena, nos guidelines, a gente faz a avaliação do eco fetal, que eles chamam por andares, né? É como se a gente fosse fazendo cortes transversais do feto e também longitudinais para fazer a avaliação. Então, basicamente, de uma única posição, você faria uma varredura e teriam os tais andares para serem cumpridos que a gente vai apresentar. Né, que são esses esses 6 andares aqui que eu estou apresentando, eles preconizam que, basicamente, o ultrassonografista obstétrico teria que realizar, porque se o ultrassonografista obstétrico, na hora do morfológico, conseguir fazer esses 6 andares, cerca de 85% a 90% das cardiopatias seriam detectadas e ele poderia fazer referência a um serviço de cardiologia pediátrica e fetal. Então, tem se trabalhado muito com o treinamento de quem faz ultrassom morfológico, para pelo menos esse básico o ultrassonografista já reconheceu. Ou seja, se o ultrassonografista tem que fazer, nós obrigatoriamente também temos que fazer esses 6 andares aqui iniciais. Lembrando que a gente vai ter um detalhamento maior do que o ultrassonografista, porque a gente vai usar os recursos de avaliação contrátil, a gente vai usar o Doppler, o Color Doppler, para fazer uma avaliação também funcional do coração. Então, são as mesmas projeções, só que a gente vai ter uma visão mais detalhada do exame. Então, como é que a gente começa esse rastreamento? A partir de um corte transversal do bebê, do abdômen fetal, sem a necessidade de fazer a rotação do transdutor, a gente faz apenas, por isso que eles falam que é fácil e que deveria ser feito em todo morfológico, a gente faz a báscula desse transdutor, da infradiafragmática até a região do mediastino superior, passando por esses 6 andares. Então aqui, ó, eu vou dar uma pausada no exame, ó, a gente começa no 4 câmaras, via de saída do VD e vai para o 3 vasos, né? Então essa seria uma varredura que a gente deveria começar o exame. Assim como o eco pediátrico depende muito da posição do paciente e da mobilidade, nem sempre a gente vai conseguir começar por esse ponto. Então, a gente faz o que o paciente nos possibilita, né? Então, não quer dizer que a gente tem que sempre começar por essa janela, né? Mas para a aula é um método didático para a gente iniciar, né? Aqui, eu vou passar devagarinho. Ó. Aqui no 4 câmaras, né, que a gente vê átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, aqui a aorta, né, as veias pulmonares vão estar aparecendo aqui. Aí logo mais adiante, subindo um andar, a gente já vai ver a via de saída do ventrículo esquerdo aqui, né, o pé de bailarina que a gente fala, então a gente já consegue avaliar aqui os Doppler, por exemplo, é bem ruim, né, porque a gente não fica paralelo ao Doppler. Vocês estão me escutando, gente? Porque aqui deu que a internet está instável, mas para mim está rodando normal. Não, está tudo bem, está ótimo. Obrigada, doutor. Seguindo mais adiante, não subindo mais um andarzinho aqui no nosso paciente, então a gente já vê ventrículo direito, via de saída do ventrículo direito aqui, e subindo mais um pouco, a gente já vê a bifurcação pulmonar, logo já vai aparecendo o corte dos 3 vasos, né, que a gente vê a cava, a aorta aqui e a pulmonar, que eu vou especificar mais para frente esse corte, né? Então vejam que a gente, numa simples varredura, a gente já conseguiu ver praticamente o coração inteiro desse feto, né? Muito bonito. É um exame que, quando a gente consegue fazer de uma forma satisfatória, é um exame muito bonito, né? É bem bacana.
né? Fica bem, você faz uma varredura inteira. É interessante que isso a gente percebe também no recém-nascido, num simples subcostal, na hora que a gente vai lá na UTI neonatal, está desaturando, não sei o que lá, aí você já põe no subcostal, você faz a varredura e fala, não, esse paciente não é cardiopata, no máximo se ele tiver vai ser uma coarctação, né, no neonato, porque a gente tem essa facilidade de conseguir fazer essa varredura. É a mesma coisa no feto. Então, qual é o primeiro passo? Determinar os citos. Então, para isso, a gente tem que saber a posição do nosso feto. Então, aqui, ó, eu já pus uma colinha que esse meu feto, na hora, estava cefálico com dorso à esquerda, né? Então, eu vejo aqui a coluna, eu vejo a aorta aqui à esquerda. Então, eu sei que este é o lado esquerdo do meu paciente, esse é o lado direito. Então, aqui a gente tem os citos sólitos, né? A aorta à esquerda da coluna, a veia cava inferior à direita da coluna, a gente tem o estômago à esquerda e o fígado à direita. Então, o citus visceral é sólitos. E aí, vamos ver o cardio, né? Como é que é. Vamos seguir em frente. Então, aqui eu vou passar um videozinho mostrando justamente ali a aorta pulsando, né? Aqui a gente já consegue ver o ducto venoso passando aqui pelo nosso fígado, o estômago. Então, esse é o primeirinho passo que a gente faz para saber, né? Localizou, posicionou, vou atrás dos citos, né? Porque se ele tem, por exemplo, uma suspeita de isomerismo, você já abre um leque de cardiopatias que você tem que pensar, certo? Então, o próximo andar qual que é? Na hora que a gente faz a basculação, há 4 câmaras. Então, eu sei que depois que eu posiciono meu paciente, se ele permanecer na mesma posição, né? O que às vezes pode acontecer do paciente virar inteirinho, então a gente tem que sempre ter essa localização. Tem ecocardiografistas que preferem colocar na posição anatômica, igual como a gente faz com o eco transtorácico. Eu aprendi com o Dr. Carlos a não colocar, como eu me habituei, e eu acho que isso para mim faz mais lógica na minha cabeça, e para mim fica mais fácil, eu sei localizar, independente de onde está esse paciente, se ele vira, né, a posição dele. Então aqui nós temos a região posterior do meu feto, então eu sei que esse é o meu átrio esquerdo, lógico que, voltando, não é só porque ele está à esquerda que ele é um átrio esquerdo, a gente tem que ver a anatomia do átrio. Então, a gente tem que tentar ver, se possível, o apêndice atrial. Porque o apêndice atrial é o que dita se aquele átrio é um átrio esquerdo, se aquele átrio é um átrio direito, né? Então, tentar ver o apêndice atrial. Assim como as válvulas atrioventriculares são os que dão o norte para a gente saber se é um ventrículo direito ou um ventrículo esquerdo, né? O Dr. Carlos provavelmente vai, não sei se você vai fazer novamente a aula de análise segmentar e sequencial, ele explica bem isso durante a aula dele. Então, aqui durante o nosso exame, a gente vê a característica do ventrículo. O ventrículo esquerdo é liso, o ventrículo direito é trabeculado, ele tem a banda moderadora aqui no meio do ventrículo, né? Aqui a gente vai ver o septo interatrial com o forame oval, ele vai ter que estar sempre abaulando para o lado esquerdo, né? Então, a gente começa por aqui localizando, a ponta do coração vai para a esquerda, então é um citus sólitus em levocardia, né? Então o ápice cardíaco vai para a esquerda. Nesse momento, a gente também aproveita para fazer as aferições das dimensões ventriculares. O ventrículo direito, ele é sempre, principalmente no último trimestre, ele acaba ficando um pouquinho maior que o ventrículo esquerdo, mas eles são sempre massas ventriculares proporcionais. A gente pode fazer, naquela aula da Camila, que ela falou sobre tecidual, avaliação da contratilidade do ventrículo esquerdo, todas essas medidas a gente consegue fazer também no momento do eco fetal, né? O que fica de básico é fazer a fração de encurtamento, né, durante o eco fetal, fazer as dimensões do transverso desses ventrículos, medir as válvulas atrioventriculares e fazer aqui o que está mostrando, né, nessa figura, que é o índice cardiotorácico. Cerca de 1/3 o coração ocupa cerca de 1/3 da nossa cavidade torácica. O pulmão, ele não é aerado, né, então ele fica ao redor do coração. E então ele tem que ter uma proporção até 0,35 centímetros quadrados, aí dependendo da idade gestacional, né, lógico. Tem um valor que a gente acompanha, né? Aí aqui é um vídeo, esse 4 câmaras tem uma alteração, mas é só para exemplificar.
o que a gente tem que observar. Então, a gente olha aqui, a gente faz o Doppler da tricúspide, a gente faz o Doppler da mitral, a gente olha o foraminioval, a gente olha a proporção dos ventrículos, olha a contratilidade, olha o pericárdio desse paciente. Ó, vejam que aqui eu vejo um Doppler entrando aqui, ó, na lateral do meu ventrículo direito. Então, esse paciente tem um discreto derrame pericárdico, tá vendo? E aparentemente parece que as câmaras direitas estão um pouquinho maiores do que as esquerdas, mas isso precisa ser jogado no Z-score para você ter certeza absoluta que não é mais fisiológico, né? Então, você olha se tem insuficiência, a insuficiência tricúspide pode ser um sinal de insuficiência cardíaca, né? A gente olha o fluxo das veias pulmonares. Então, aqui, ó, a gente faz a aferição do foraminioval. Uma das cardiopatias que é mais difícil de você se dar diagnóstico no intraútero é comunicação interatrial, né? Eles falam até cerca de 4,5, 5 milímetros de foraminioval, mas às vezes a gente não consegue enxergar as bordas de forma satisfatória, então fica difícil a gente afirmar que essa criança vai ter cardiopatia, comunicação interatrial, a não ser que ela seja um átrio único, né? Que aí fica bem óbvio, né? Ou que seja uma ceia ostium primo. Aqui o Doppler do fluxo mitral, ele também tem um padrão restritivo ainda no intraútero, né, com a alteração da onda EIA. E aqui a gente olha o padrão, aqui focado só nos átrios, a gente está mostrando aqui o foraminioval pérvio, né, o pérvio não, porque pérvio é só depois que nasce. O foraminioval aqui patente e aqui a lâmina da fossa oval, ela dá a impressão que fica neurismática, existem alguns parâmetros que eu não vou mencionar aqui, que a gente faz a avaliação se o fluxo está restritivo ou não, porque se você tem, por exemplo, uma suspeição de ter uma hipoplasia do coração esquerdo, uma das causas pode ser, né, uma das hipóteses que se tem é que é uma restrição do fluxo do foraminioval. Então, ele também precisa ser avaliado neste momento. Aqui, em relação aos fluxos das veias pulmonares, elas são bem fáceis de serem enxergadas no feto, né? Então, a gente vê duas veias pulmonares aqui à direita, duas veias pulmonares à esquerda, nenhum vaso passando assim, o que poderia se levar a pensar em conexão anômala de veias pulmonares. Se você enxergasse aqui entre a aorta e o átrio esquerdo um vaso, né? Então, poderia ser a supracardíaca, por exemplo, ou enxergar o saco coletor aqui posterior ao átrio esquerdo, elas não conectadas ao átrio, sempre importante fazer o Doppler também dessas veias pulmonares, que a alteração do fluxo delas também pode ser indicação de insuficiência cardíaca. Sobre a projeção das 4 câmaras, então. Fazer 4 câmaras eu consigo dizer se ele é cardiopata ou não? Não, né? Porque existem algumas cardiopatias em que o 4 câmaras pode ser bem próximo da normalidade. No falou na TGA, então se basta ver uma 4 câmaras, ok, não vi as vias de saída, 4 câmaras, esse paciente não tem nada. Não, ele pode ter transposição, ele pode ter truncos, ele pode ter anomalias do arco aórtico, se bem que geralmente quando tem anomalia do arco aórtico ele se reflete no ventrículo direito, né? Que é quem está comandando ali a região do istmo, do canal arterial. E as cardiopatias que comumente são associadas com a posição de 4 câmaras anormal. Eu vou mostrar pequenos exemplos aqui adiante. Essa tabela é da diretriz. Essa diretriz, inclusive, para quem faz, mesmo quem não faz eco fetal, é interessante ler, porque nós somos cardiologistas pediátricos e nós que vamos guiar esse paciente, não lá dá o passo a passo de como você tem que conduzir. Às vezes você está lá em uma cidade que você não tem um eco, você recebe esse eco de outra cidade e aí você tem que manejar esse paciente. Então, quem faz cardiologia pediátrica tem que saber cardiologia fetal também. Aqui é um exame que o Dr. Carlos fez, né? E aqui a gente vê 4 câmaras que não está normal, né? A gente vê uma válvula atrioventricular única aqui, parece que há uma certa dilatação desse ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo normal, né? Mas o ventrículo direito meio hipertrófico, muito trabeculado. E o que chama mais atenção é que você não tem uma tricúspide, você não tem a cruz cardíaca aqui, né? Você não tem a diferença de implantação entre as válvulas atrioventriculares. E aqui confirmando no Doppler, né, a via de entrada única, através de uma válvula única. Aqui a gente olha, ok, vamos olhar esses 4 câmaras.
Parece que está um pouco dilatada as minhas câmaras direitas, eu não sei se tem ou não tem uma CIV aqui, né? Mas aí a gente segue adiante, a gente vê que uma 4 câmaras que parece ser próximo da normalidade, na verdade é um falô, né? Então a gente olha aqui que vão ser as próximas projeções, a via de saída é uma aorta cavalgando, aqui um eixo curto mostrando ó, a aorta em corte transverso, né? Vejam que o feto se muda, então é sempre interessante ficar gravando o vídeo, né? Porque às vezes você consegue demonstrar em um vídeo em projeções diferentes. E aqui a via de saída do ventrículo direito estreitada e é um desvio anterior do septo. Então, um 4 câmaras normal não significa, quer dizer, né? Esse não tanto, mas próximo da normalidade não quer dizer que não seja cardiopata. Aí, próximo andar que a gente viu é a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a gente vai fazer aqui o Doppler, né, da porção, tanto da região subvalvar, valvar, supravalvar aórtica. A gente tem que ver essa morfologia do ventrículo esquerdo aqui. Ele lisinho, a via de saída sem obstrução, né? A gente faz a aferição da válvula aórtica e a gente faz um vídeo, né? Um Doppler aqui, um color Doppler para demonstrar que está tudo ok. Então esse é o próximo andar, subindo um andar. Subindo mais um ponto, aí a gente já vai, lembrando que as estruturas, né, na hora que a gente está lá, é igual no apical 4 câmaras que a gente faz no transtorácico, então mais posteriormente, seio coronariano, válvulas atrioventriculares, eu anteriorizo, eu já abro a aorta, e nos bebês pequenos, se eu anteriorizo mais ainda, eu já consigo até abrir a via de saída do ventrículo direito, que é o que a gente está vendo aqui. Então a gente vê ventrículo direito, válvula pulmonar aqui, tronco pulmonar, as artérias pulmonares. Se eu estender um pouquinho mais, eu consigo ver o canal arterial, né? O que é o que eu vejo aqui nesse vídeo, ele mostrando a bifurcação. Então, sempre tem que ver a bifurcação pulmonar, enxergar duas artérias pulmonares. A válvula pulmonar sempre é um pouquinho maior do que a aórtica, a gente tem que fazer essa aferição, pegar o Doppler e avaliar também a contratilidade desse ventrículo, essa via de saída, se ela tem obstrução. Aí, nesse momento, entre o 4 câmaras e as vias de saída, a gente faz a avaliação do ritmo cardíaco. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque é o tema da nossa próxima aula, mas como que a gente pode fazer isso? Na hora que eu coloco, posiciono o meu Doppler, que eu consigo pegar no ventrículo esquerdo a via de entrada, o fluxo da via de entrada e o fluxo da via de saída, eu consigo determinar que há o ritmo está atrioventricular, né, sem nenhuma alteração. Às vezes, se eu tenho uma extrasístole, eu vou ver aqui uma extrasístole supraventricular, eu vou ver uma extrasístole, às vezes ela sem correspondência no ventrículo, com a pausa compensatória, então é sempre interessante no exame constar que ele está com ritmo atrioventricular regular, né, atrioventricular, 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 aqui a gente vê, ó, né, rodando um filme desse Doppler. Outra forma que a gente pode fazer essa avaliação é através do modo M, que a gente faz um corte que eu consigo pegar atravessando a parede atrial aqui e a parede ventricular aqui embaixo. Então eu consigo ver que essa parede aqui é o ritmo atrial, essa parede aqui de baixo é o ritmo ventricular. Então há concordância entre o ritmo atrial e o ritmo ventricular, ou não, eu tenho um ritmo atrial num ponto, o ventricular no outro, pode ser um VAVT, enfim. A Bianca vai abordar isso na próxima aula, mas é nesse momento que a gente consegue fazer o acompanhamento do ritmo do feto. Então, como a gente já viu, 4 câmaras, vimos as vias de saída, então, nesse momento, o que pode estar errado? Aqui é um exemplo de transposição de grandes artérias. As vias de saída, a gente nunca consegue enxergar elas ao mesmo tempo, elas estão sempre se cruzando. Então, se eu enxergo as minhas vias de saída lado a lado e elas aparecendo ao mesmo tempo, é um alerta que há algo de errado. Então, aqui, ó, mais uma vez, um exame do Dr. Carlos aqui, bem bonito. Os patológicos, a maioria do Dr. Carlos. Os vasos aqui em paralelo, né, saindo do ventrículo que está à esquerda, do ventrículo direito, mas eles estão em paralelo. Então, confirmando aqui no Doppler, isso é uma transposição de grandes artérias. Ele tem outros comemorativos, né, nesse mesmo paciente, mas aqui é só para mostrar a importância de você enxergar as vias de saída. Esse paciente vai precisar de intervenção logo após o nascimento.
Aqui já estamos subindo mais um andar, a gente vai para a projeção dos 3 vasos, um corte que é bastante interessante, que ele é presente no feto, então a gente começa nas vias de saída, vai subindo, né, para o mediastino. Vou pausar aqui o vídeo que a gente vai ver desde o começo. Então aqui a gente está vendo o ventrículo direito, via de saída do ventrículo direito, eu já estou vendo um vaso aqui do lado, aí subindo mais um pouquinho, ó, vai aparecer um outro vaso aqui do ladinho, a veia cava superior. E aí, estendendo mais um pouquinho, eu já estou vendo o arco aórtico aqui. E aqui o canal arterial. Então, é nesse momento que a gente faz a medida do istmo aórtico, né? É como se ele estivesse fazendo um corte transversal do arco aórtico lá nos vasos da base, né? Esse slide aqui, eu tirei... É importante a gente saber, lembrar das coisas positivas que a quarentena nos traz, que é o fato de a gente conseguir ter essas aulas com especialistas que a gente nem sempre conseguiria ter acesso, né? Essa aula é da doutora Mariana Zamit, que a gente teve, foi disponível um webinar dos cetros, e aí ela mostrou aqui como é que é o corte desse arco transverso através do corte dos 3 vasos, e aí aqui já está incluindo a traqueia, né, o 3VTA. Tem os 3 vasos, né, que a gente vai subindo, e aí depois até aparecer a traqueia, que é a última parte. Então a gente olha o número de vasos, a disposição espacial, a localização da traqueia, a dimensão. A pulmonar sempre um pouquinho maior que a aorta sempre um pouquinho maior que a veia cava, mas sempre de uma forma bem proporcional entre a aorta e a pulmonar, né? E é aqui que o Z-score é feito para o istmo aórtico. A gente tem o costume, né? Como a gente sempre tem que abrir o arco aórtico, a gente tem o costume de medir o istmo aórtico lá quando a gente vê, né, a subclávia saindo e a entrada do canal, mas o Z-score ele é feito baseado nessa janela aqui, né? Aferindo o istmo aqui. Então, aqui, ó, a medida dos vasos, mostrando que eles são proporcionais à veia cava superior. E aqui eu já estou vendo o Vzinho, né? Então, quando a gente vê esse Vzinho, aqui já é a cava superior, ó, o fluxo vermelho aqui, e isso aqui é a traqueia. Então, esse vaso que está aqui no meio, né, a aorta, ele vai à esquerda da minha traqueia, então quer dizer que esse meu arco aórtico é à esquerda. Quando o arco aórtico é para a direita, ele faz não faz um V, ele faz um U, né, e ele vai à direita da traqueia. Então, por aqui a gente já sabe dizer se o arco é para a esquerda, se o arco é para a direita. Então, eu vi lá na via de saída, é um falô, então eu vou olhar, porque o falô está muito associado ao arco aórtico à direita. Nos meus 3 vasos, o arco está à direita ou está à esquerda? Né? Então, já vou ter essa dimensão por aí. Aqui, mais uma vez o Dr. Carlos. Tronco pulmonar, aorta, veia cava superior, mas tem mais um vaso aqui. O que é esse vaso? Veia cava superior esquerda, né? Então, você enxerga no 4 câmaras aqui um seio coronariano dilatado, opa, então eu tenho que prestar atenção nos meus 3 vasos aqui. Olha lá em cima, eu acho um outro, então eu confirmo que esse paciente tem veia cava superior esquerda persistente. Né? A veia cava superior à direita e a veia cava superior esquerda aqui. Até o momento, né, aqueles 6 andares, tirando a avaliação funcional e Doppler, o obstetra teria feito, e aqui é o que nos diferencia. Essa janela é obrigatória para quem faz ecofetal, né? Não é obrigatória no obstétrico, mas é obrigatória no fetal, que são as projeções bicaval. Ops, espera aí, que entrou aqui na frente, para mim, só para mim. Bom, aqui a janela bicaval, o arco aórtico aqui com os vasos da base, né? E aqui o arco ductal. Né? Vejam que o formato do arco aórtico parece, eles chamam em inglês candy, né? Igual aquele docinho de Natal que a gente pendura na árvore, né? E aqui já parece um taco de hóquei, né? Ele não tem os vasos, ele tem um formato mais retilíneo. Então, é como se a gente estivesse fazendo um corte longitudinal do nosso feto.
Então, aqui demonstrando um arco aórtico, a gente vê 3 vasos da base, aqui a gente está fazendo a medida do istmo aórtico, então tem coarctação. Lá no meu 4 câmaras, o meu ventrículo direito estava mais dilatado, eu achei as câmaras esquerdas pequenas, então aqui nesse momento a gente vai avaliar desde lá dos 3 vasos para ver se tem coarctação de aorta, né? É claro que às vezes é difícil de você dar esse diagnóstico intraútero, né? A gente confirma geralmente no transtorácico após o nascimento, mas aqui a gente olha o fluxo aqui do istmo aórtico, do arco transverso e consegue enxergar todas as estruturas. Aí aqui o eixo longo do arco ductal, o canal arterial, né? Então aqui a gente não vê vasos saindo desse canal arterial, a gente tem que fazer a avaliação do Doppler desse canal. Ele tem um fluxo sistólico diastólico, né? Aqui no guideline eles também falam sobre critérios diagnósticos para avaliação de constrição do canal arterial, que existem alguns fatores que levam à suspeição, e aí a gente avalia aqui o índice de pulsatilidade, a gente avalia a velocidade diastólica desse canal arterial, para ver se o fluxo está ok. Outra coisa também que a gente tem que avaliar é a direção do fluxo. Vejam que aqui está indo do meu tronco para o meu arco, né? Para a minha aorta descendente aqui. Então o fluxo está azul. Eu tenho que saber a direção que está esse fluxo. Aqui um arco alterado, então o fluxo de arco ductal alterado, eu tenho a aorta aqui em cima. Esse fluxo teria que estar concordante com esse arco aórtico, ele teria que estar indo para a aorta descendente, e aqui no caso ele está voltando, ou seja, deve ter alguma obstrução lá na minha via de saída, ou nas minhas artérias pulmonares, uma atresia pulmonar, ou uma atresia tricúspide, que esteja envolvendo aí a artéria pulmonar também, que o fluxo para a artéria pulmonar é dependente do canal no intraútero, né? Então isso não é normal. O arco ductal ele deveria estar indo para a descendente, ele está vindo da descendente. A mesma coisa em relação ao arco aórtico, né? Quando a gente olha aqui nesse arco, às vezes é a primeira janela que a gente pega ali no feto e ele está vindo para a aorta ascendente, então isso só pode ser hipoplasia do coração esquerdo, né? Uma estenose aórtica muito crítica, né? Em que há dependência aqui da manutenção do fluxo para a aorta ascendente através do arco ductal. Aqui o eixo longo das cavas, né, da veia cava superior aqui, a veia cava inferior, o átrio direito. Então, se eu tenho uma veia cava superior dilatada, eu penso conexão anômala total de veias pulmonares, veia de Galeno, então eu já vou investigar esse lado. Se eu vejo uma veia cava inferior dilatada, pode ser agenesia de ducto venoso, pode ser conexão infradiafragmática, enfim. A gente tem que sempre olhar que elas estão. E também, se eu não vejo veia cava inferior, será que isso é um isomerismo, né? Atrial esquerdo? Então, a gente tem que sempre enxergar aqui o eixo das cavas também. E o último passo que a gente tem a fazer é equivalente àquele paraesternal, o eixo curto, em que a gente faz um corte coronal do nosso coração, né, em que a gente vê aqui a aorta de forma transversa, a gente vê o átrio direito, o ventrículo direito e a via de saída pulmonar, e um nível um pouco mais para baixo, em que a gente enxerga os ventrículos também de forma coronal, né, o ventrículo direito, na anatomia usual, ele fica anterior, o ventrículo esquerdo posterior, né? Então a gente está fazendo um corte antero-posterior de uma forma coronal do nosso coração, né? Desde aqui das grandes artérias até a ponta do nosso ventrículo, né? Do ápice à base. Esse eco é especial porque esse eco é do meu filho, foi o Dr. Carlos que fez, do meu Rafa, né? Então aqui ele estava um pouquinho pequenininho, a gente estava fazendo os ajustes da máquina na época, a gente tinha recém recebido o Affinity, então o Dr. Carlos estava fazendo o eco fetal e ele fez os ajustes baseados aqui no eco do meu bebê. Então aqui a gente vê átrio direito, ventrículo direito, a via de saída do ventrículo direito, aqui a gente já vê a bifurcação pulmonar, a aorta aqui de forma transversa, e se a gente estender um pouquinho mais, a gente consegue enxergar também o canal arterial. Então às vezes o fluxo do canal arterial, você pode pegar o Doppler por aqui também, né? Se eu tenho uma CIV perimembranosa, aqui também eu enxergo legal. Se é uma tetralogia de Fallot, eu vejo a anteriorização do meu septo infundibular, né? Esse corte aqui
Foi inclusive questão de prova de título que caiu para mim, eu errei, que perguntava qual que era a janela que você descartaria totalmente de transposição. É essa daqui. Eu assinalei inocentemente 3 vasos, o corte dos 3 vasos, mas ali pode ter a inversão dos vasos e continuar na mesma conformação de 3 vasos. Aqui não. Aqui, às vezes, saída não se cruzando, elas estão em paralelo, né? É a única forma de você descartar. Aqui foi um ecofetal que eu fiz lá no serviço, né? Então, aqui mostrando a parede anterior, né, do meu feto aqui. Aqui eu vejo o meu ventrículo direito, né, mais anteriormente. Aqui eu já vejo uma válvula mitral, os músculos papilares da minha válvula mitral, ela abrindo aqui. Aqui eu já posso fazer a avaliação também contrátil desse ventrículo, né, a dimensão deles. Também posso fazer um modo M. O modo M a gente geralmente faz ali no transversal do 4 câmaras, né? Mas a gente também pode fazer o modo M, a gente consegue dar até uma fração de ejeção que esse feto tem. E estamos chegando bem próximo do final. Esse slide, essa tabela é da diretriz da American Heart, né? Que a gente faz a avaliação de insuficiência cardíaca. Então, de tudo aquilo que a gente olhou, faltam alguns fluxos que tem que constar também no nosso exame, que são da veia umbilical, do ducto venoso, da artéria umbilical e a relação da função, né? Isso aqui a gente já fez ali, né? Ó, tá vendo? Ó, a área cardíaca, né? Que é o índice cardiotorácico, o normal, ó, entre 0,35 a 0,20, né? Se está dilatado o coração, o padrão do nosso fluxo do ducto venoso, o padrão do nosso fluxo da artéria umbilical, a função cardíaca, aqui a fração de encurtamento. Então, por isso que é obrigatório constar esses padrões aqui no nosso exame, e o fluxo da nossa artéria umbilical. Então, se há alteração, ele vai ganhando pontos abaixo de 10, né? Acima de 10, abaixo de 10 é anormal, né? E aí esse paciente provavelmente vai precisar fazer um ecofetal seriado e ter um acompanhamento nosso. A causa não pode ser cardíaca, mas pode ter repercussão cardíaca, assim como pode ser uma cardiopatia com repercussão intraútero. Então a gente faz esse perfil cardiovascular aqui do paciente, dá uma nota para ele, né? Tá tudo ok, segue. Não está, a gente reavalia, né? Então, onde a gente pega? Aqui no fígado, o fluxo do ducto venoso, ele tem que ser esse perfil de fluxo. Sempre tem que enxergar o cordão umbilical, né? Vendo uma veia e 2 artérias. Muitos pedidos de ecofetal, a gente tem a artéria umbilical única, por exemplo, né? E aí a gente pega o fluxo desses vasos e vê se está normal ou se não está normal e faz o perfil cardiovascular. Bem, acho que é isso.